Olá, eu sou Melissa Bentivi, sou pediatra e hoje nós vamos conversar sobre crianças que não comem. Esse é um drama que eu acho que todo pediatra já ouviu. Meu Deus, meu filho não come, doutor, o que eu faço com esse menino que não come, etc. Tema e variações dessa aí vocês podem dizer de todas as maneiras, a gente já escutou. E todo pediatra recebe muito essa queixa, meu filho não come. Então, quando a gente fala meu filho não come, a gente está considerando uma série de queixas que estão agregadas nessa única frase. Não é uma queixa única. Então, a gente vai desde crianças que comem bem e estão sendo erroneamente interpretadas como não come, até crianças que realmente não estão comendo por algum motivo. Essas crianças que não estão comendo nada são a minoria. Então, quase sempre, não tem um dia de consultório ou de hospital que eu não escute essa demanda de crianças que não estão comendo. É uma minoria que não está comendo de verdade. Na maioria das vezes, essas crianças estão com algum problema de saúde temporário. Estão gripadas, estão doentes, estão no meio de um tratamento com antibiótico. Tem alguma causa específica que vai fazer com que essa criança momentaneamente pare de aceitar o alimento e que assim que passa, volta a comer normalmente. Então, essa falta de apetite relacionada a quadros de doença aguda, ela deve ser manejada de acordo com cada caso, porque é muito diferente. Eu estou com uma criança que está tratando uma pneumonia, mas consegue aceitar líquidos, dieta leve e consegue ficar bem hidratada. É muito diferente de uma criança que tem uma gastroenterite, tem diarreia, vômito e não consegue comer nada e nem ficar hidratada. Então, são manejos diferentes. Pode ser que uma criança dessa precise ficar internada durante um tempo até restabelecer a aceitação. Isso é uma queixa pontual. Não é a realidade da maioria das vezes que a mãe entra no consultório, ou o pai, ou a avó, dizendo que a criança não come. Então, para a grande maioria dos casos, a queixa meu filho não come, ela quer dizer outras coisas. Então, o pediatra, ele vai avaliar dentro desse contexto, primeiro, a história alimentar dessa criança. Quem ela é, como são os hábitos de vida dela. Não vale a pena entender só o que ela come, mas como ela funciona no dia a dia. Que horas acorda, como é a rotina alimentar, quem alimenta, quais são as comidas oferecidas, como são oferecidas, porque eu só vou ter uma ideia real do quanto ela come, qual a qualidade do que ela come, a quantidade de calorias, se está adequada para a idade ou inadequada, se eu tiver uma visão geral. Porque às vezes a informação é muito parcial. Eu digo, meu filho não come nada, eu estou me referindo a quê? Ele não come nada de comida? Ele não come a quantidade de mingau que eu ofereci? Ele não come fruta? Ele não come salada? O que exatamente eu estou me referindo quando eu falo que ele não come? Então, quando a gente coloca no papel, pede que os pais informem direitinho como é a rotina alimentar e também a rotina de vida dessa criança, o que inclui se essa criança está sendo alimentada, em que espaços, em que contexto, como é que está sendo a oferta de alimentos e adequada para cada idade. Porque também a gente precisa pensar que a aceitação alimentar, ela não é um contínuo durante toda a vida da criança. Então, é muito variável de acordo com a idade. Então, eu saio daquele bebezinho que mamava loucamente, né? Aquele bebê que você dizia, meu Deus, esse bebê não para de mamar, toda hora ele tem fome. Depois ele vai entrar numa introdução alimentar, que pode ter mais ou menos aceitação de cara até que esse bebê estabeleça uma alimentação. E depois esse bebê vai diminuindo gradativamente a aceitação alimentar. Então, quando chega por volta dos 2, 3 anos, essa criança que antes comia um pratinho muito legal, começa a comer muito pouco. E aí os pais muitas vezes se desesperam porque acham que essa criança está comendo pouco demais e que ela vai ou adoecer, ou ficar desnutrida, ou ficar mais baixinha ou menor do que ela deveria ficar. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é, primeiro, essa dinâmica, como eu falei, e segundo,
se o peso e estatura da criança estão adequados para a idade. Muitas vezes, só nessa primeira parte, a gente já tranquiliza de que não há nenhum problema com a criança. Porque na hora que a gente coloca uma criança que está comendo comida da qualidade adequada, com peso e estatura normais para a idade, com vontade de brincar, fazendo as atividades de sempre, em geral, tá tudo bem. Talvez o que esteja acontecendo é que a expectativa que se tem a respeito da quantidade de comida seja maior do que a expectativa dela de comer mesmo. Então, é natural que a criança coma pouco. A criança come o suficiente, a não ser que a gente atrapalhe muito esse fluxo e a criança seja forçada ou a comer mais do que ela devia, porque vai ter que comer tudo, vai raspar o prato. Ou então ela se sinta com o ato de comer muito ruim para ela, quer dizer, ligado a um afeto negativo, em geral a criança come o que tem que comer e depois vai brincar. É natural que com o desenvolvimento da criança ela fique com mais curiosidade pelo ambiente que a cerca, com mais vontade de brincar do que propriamente comer. Eu sempre brinco com os pais, quem tem desejo de comer, vontade de ir para restaurante almoçar é adulto. Então, criança pensa assim, eu vou me livrar do almoço e vou brincar. Então, quando eu tenho fome, eu paro rapidinho, como, depois eu vou brincar. Essa é a vida normal da criança. A criança não fica tendo devaneios com almoço e jantar. Ele pensa de uma forma objetiva, eu vou comer e vou brincar, que é o que me interessa. E às vezes o adulto quer que ele tenha um prazer, um deleite, uma vontade de comer um prato cheio, que na prática não existe. E aí fica toda aquela pressão em cima da criança. Então, muitas vezes, só de tranquilizar, dizer, olha, seu filho está do tamanho certo, está no peso correto para a idade, essa quantidade é legal, está resolvido. Outras vezes, a queixa sobre não comer tem mais a ver com a seletividade, ou seja, a criança está escolhendo tudo. Era aquela criança que era muito legal, comia tudo, gostava de tudo, aceitava os legumes e as frutas e agora escolhe. Não como isso, não como aquilo, cata as coisas, cata os verdes, cata tudo. Então, essa é uma fase que faz parte da vida da criança. Então, na medida que eu tenho mais autonomia, começo a me entender mais como pessoa nesse mundo, poder fazer escolhas, assim como a criança começa a falar, pode escolher, quer escolher sua roupa, seu sapato, gosta de um super-herói, não gosta de outro, e a gente fica super feliz, inclusive. Diz, você gosta mais de qual super-herói? Você gosta mais de vermelho ou amarelo? Toda mãe adora, e pai, que a criança exerça sua autonomia, mas quando chega na comida a gente fica triste, porque aí a criança começa a escolher e naturalmente tende a escolher os alimentos mais simples de paladar em detrimento daqueles que o paladar é um pouco mais complexo. Então é mais fácil aceitar a batata do que aceitar o brócolis de maneira geral. Claro que ajuda muito se essa criança tiver tido uma boa introdução alimentar, porque ela vai ter se familiarizado com bons alimentos. Mas mesmo nas melhores introduções alimentares, a criança vai passar por um tempo de seletividade. Ela vai passar por um tempo dizendo assim, isso eu não quero, isso eu não aceito. Até aí é normal. A gente deve acolher esse momento, saber que é uma fase, que ela tende a passar, mas acolher não quer dizer que a gente vai mudar o cardápio por causa disso. A gente vai continuar oferecendo os bons alimentos, manter a alimentação da casa saudável e continuar colocando no prato os alimentos que não estão sendo bem aceitos em uma ou em preparações diferentes. Então, às vezes, a criança está no momento um pouco não gostando de feijão. Eu sempre digo assim, cuidado com decisões definitivas, né? Ninguém pode tomar decisões definitivas aos 2, 3 anos. Porque às vezes os pais, a criança diz tudo com muito vigor aos 3 anos, né? A criança diz, eu odeio feijão. Até aí é direito da criança. Agora a mãe acredita e leva isso às últimas consequências, né? Que a criança tomou uma decisão definitiva aos 3 anos, não dá. Então assim, eu não gostei de feijão hoje, amanhã eu faço uma farofinha com feijão, bolinho de feijão, outras apresentações de feijão, porque assim, se a gente que é adulto pode descobrir outras formas de comer, imagine uma criança pequena. Então,
o número de possibilidades que uma criança conhece ainda é muito pequeno, muito restrito. E aí ela vai tentar exercer autoridade e autonomia dentro daquilo que ela conhece. E isso às vezes inclui dizer, eu odeio carne, não vou comer nunca mais. Mas aí você oferece bolinho de carne, carninha dentro do arroz, carninha com macarrão e as coisas mudam. Entra só aquele bom senso de continuar oferecendo o alimento, de não desaparecer com o alimento do prato, porque à medida que a criança vai dizendo assim, eu não como verde, e aí o verde desaparece. Eu não como maçã, a maçã desaparece, eu estou dizendo para a criança que ela não precisa nunca mais tentar comer aquele alimento. E quando eu digo tudo bem, eu entendo que hoje você não quer comer, mas amanhã a gente coloca de novo, tenta mais uma vez. Eu estou dando uma chance para que aquela criança experimente novamente. Então eu não vou tirar do prato, eu não vou suspender essa alimentação, nem transformar essa não aceitação momentânea numa lei dentro da casa. E principalmente, eu não vou transformar o cardápio da casa por causa dessa momentânea não aceitação. Então, o que a gente vê muito em dificuldades alimentares reais que chegam ao consultório é que se transformou todo o cardápio com base nessas exigências infantis. Então, às vezes a criança diz, eu só gosto de arroz branco. Tudo bem, mas vamos raciocinar por que só se faz arroz branco na casa. Não tem sentido, né? Eu tenho tantas outras possibilidades de oferecer um monte de outros nutrientes. A casa inteira se beneficia de um cardápio equilibrado e de uma comida que faça sentido para todo mundo. Então não tem porquê a gente ficar muito restritivo e nem fazer com que a criança seja o dono do cardápio. Então respeitar a criança, dar autonomia para a criança são maravilhosos. Mas é muito diferente de fazer com que uma criança de 3, 4 anos mande no cardápio da casa toda. Como eu já recebi criança aqui que só come pão de 2 padarias, só come feijão se for preto, só come fruta se for de determinado mercado, porque se foi construindo uma estrutura de vida em que a criança foi ficando ditatorial naquele processo. E aí todos foram achando que essa era a única maneira que funcionava, até que chegou um ponto muito limitante. Ninguém conseguia mais ir para lugar nenhum, ninguém conseguia fazer nada porque a criança só comia determinados alimentos. Então a gente precisa entender que ser seletivo faz parte, mas a gente vai respeitar, mantendo a aceitação boa, mantendo a oferta correta. E aproveitando esse momento, já que a criança diminuiu a aceitação, o que acontece em muitas casas é se vê que a criança começou a comer porções menores e começa a ficar com medo de que ela não coma e oferecendo alimentos muito calóricos durante o intervalo das refeições. Então a criança vai passando, oferece um pão de queijo, oferece uma bolacha, é um gole de suco, é um pouco de mingau. Quando se vê, a criança passou o dia inteiro mastigando e comendo um monte de alimento com pouco valor nutricional, mas muito valor calórico. Quando chega a hora da próxima refeição, ela está sem fome. E aí perpetua um ciclo em que a criança nunca para comer a comida e passa o dia inteiro mastigando coisas em lugares indeterminados da casa, porque quem belisca, belisca em todo lugar. Então a gente tem 2 problemas. O problema de não comer o alimento certo e ainda comer esse alimento rodando na casa toda. Então são hábitos muito ruins, hábitos que deixam a criança totalmente desorganizada e que no final não vão gerar nada de positivo para essa criança. Então, a criança não está aprendendo a comer, ela está se distraindo com alimentos que não geram uma boa nutrição para ela e a gente vira um ciclo vicioso. Então, ou a gente para pensar qual é o objetivo dessa nutrição, que não é só oferecer calorias, mas eu também preciso fazer com que essa criança aprenda a comer e aprenda a comer bons alimentos, sentadinha na mesa, sem distração. Ou então eu vou ensinar para ela que ela pode comer de qualquer jeito e pode comer qualquer coisa, e não é isso, essa é a intenção. E tampouco a intenção é fazer a pessoa comer de qualquer jeito. E aí vem a questão dos tablets celulares. Então, não me interessa, e eu acho que não devia interessar para ninguém, comer distraído
engolindo assim, mecanicamente, né? Eu acho que nem adulto devia fazer isso, mas aí cada um é dono da sua vida. De sentar de frente para uma televisão e agora mais recentemente celulares, que a gente não consegue se desgrudar nem na hora das refeições. Isso é um péssimo hábito. Então, se vê muito, especialmente nas casas em que as crianças teoricamente comem mal. Então, para que elas passem a comer, eu distraio elas com alguma coisa, normalmente algo muito colorido e interessante, enquanto elas olham, eu enfio uma comida na boca delas sem que elas deem o consentimento, mastiguem, sintam o gosto, nem nada. Então, além disso ser extremamente violento, porque quem gostaria de ser alimentado assim, né? Você sem prestar atenção, sem querer, sem concordar, sem aceitar, você é distraído e alguém enfia um negócio na sua boca. É extremamente violento com a criança, não tem consentimento nenhum e a gente não está ensinando nada. A gente está ensinando, primeiro, que eu posso fazer os atos da minha vida distraídos e isso não é legal, eu preciso parar, acalmar e comer. Então, se eu não estou com fome, eu não vou comer. Quando eu estiver com fome, eu tenho que estar presente naquele momento, parar, mastigar e engolir. Eu sei que para muitas famílias isso vai ser um drama, porque já condicionei minha criança que ela só come desse jeito e ela chora, e todo mundo chora, até a mãe chora. Mas ou a gente rompe esse ciclo de coisas erradas, ou então a gente vai levar essa situação até o insustentável, porque eu não estou ensinando nada. A criança continua comendo mal. Normalmente essa comida é inclusive muito passada, muito triturada, porque a criança não vai mastigar se ela não estiver prestando atenção. E aí depois eu fico dizendo, ele tem refluxo, ele não sabe mastigar, com os problemas de mastigação vem o problema da fala, ele não gosta de comer. Então tem uma série de outros problemas que vão surgindo por uma associação extremamente inadequada. E por último, eu ressalto que a gente não pode associar o ato de comer a um momento tenso e ruim. Então comer é um ato humano que é para ser agradável. Talvez em muitas casas isso não esteja acontecendo no momento, esteja sendo um ato de tristeza, e aí muitas coisas às vezes estão implicadas, inclusive o significado que o alimentar tem para a mãe, para a avó, o que significa, o que está por trás disso. Nem sempre a gente consegue abordar só no consultório do pediatra. Às vezes, em determinados problemas, né, dificuldades alimentares, a gente precisa de uma abordagem multiprofissional, precisa de fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, tanto para a criança quanto para os familiares. Mas a gente precisa romper o ciclo e comer tem que voltar a ser uma atividade prazerosa. Então, ninguém alimenta seu filho com proteína. A gente faz uma carninha cozida com legumes, né? A gente faz um arrozinho cozido. A gente não oferece nutrientes, a gente oferece uma comida gostosa, cheirosa, que dê vontade de comer. Então, não pode ser a ligação que a criança faz com a comida, não pode ser a hora de ser torturado, de ser um sofrimento. Ele tem que associar que a hora de comer é a hora de estar com a família dele, num momento prazeroso, ingerindo um alimento gostoso. É isso que tem que ser, porque senão a gente vai multiplicar esse problema alimentar e às vezes a pessoa passa a vida inteira e não consegue se livrar desse transtorno. Então, no final das contas, o que eu queria trazer desse assunto é que por trás de meu filho não come tem muitas questões, algumas que não precisam de intervenção nenhuma, só acalmar o coração, outras que a gente precisa caminhar muito e que vão realmente demandar um trabalho maior, vão demandar parar tudo, repensar essa dinâmica, mas com certeza vai valer a pena o esforço de voltar a comer em família, de transformar esse momento num momento agradável, porque comer é bom e a gente precisa fazer com que as crianças aprendam que comer saudável é bom e comer em família é mais gostoso ainda. Aí vocês me convidam que eu vou. Beijo, até a próxima.